Neste vídeo aqui eu queria te contar 3 aspectos que são importantes para que você tenha uma vida sexual ativa por muitos e muitos anos. Olá, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico, urologista e andrologista. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Testo Saúde Masculina. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, já curte esse vídeo também. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre 3 aspectos que não estão no senso comum. Muitos de vocês não têm sequer a ciência de que isso pode interferir a sua vida sexual. E muito provavelmente, mesmo que você tome Tadalafila, Viagra, que você tenha uma alimentação adequada, faça exercícios físicos, muito dificilmente, se um desses fatores aqui ele estiver desalinhado na sua vida, a sua vida sexual, a sua libido, a sua vontade ali, as suas ereções, elas vão ser prejudicadas. Por isso eu queria te falar sobre esses 3 aspectos e no final desse vídeo eu queria te deixar uma dica aí, um resumo final para que você comece a aplicar e mudar o que precisa ser mudado dentro da sua realidade. Vamos falar então sobre o primeiro aspecto extremamente importante, principalmente aqui no Brasil. A gente tem índices aqui que falam sobre divórcio, turma. E quando a gente vai analisar os fatores que levaram esse casal a ir para um divórcio, a situação financeira, a questão financeira, ela é extremamente importante. Um casal que vive endividado, um homem que não consegue ter ali, prover o sustento da família, não consegue ter momentos em que ele coloque dinheiro, dentro de casa, isso vai impactar a vida sexual desse casal. Eu não sei se você está passando por uma situação difícil nessa questão, mas ela é extremamente importante. Um casal que vive com dívidas, que vive não conseguindo pagar as contas, que brigam por questões financeiras, muito dificilmente vai conseguir ter uma vida sexual ativa e uma vida sexual a longo prazo. O homem fica desanimado, o homem não quer ter relações sexuais quando ele se vê numa situação de dívidas. Portanto, se você está nessa situação, você pode tomar as medicações que forem, você pode ter a alimentação que for, muito dificilmente a sua vida sexual ela vai ser satisfatória, você vai estar feliz com a sua vida sexual. Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção aqui para vocês é com relação a conflitos que podem existir aí entre os casais, principalmente se você tem uma visão de mundo diferente da visão de mundo da pessoa com quem você tá. Se você tem valores diferentes, se vocês brigam, se você não concorda com muito do que a pessoa diz e age no dia a dia. Recentemente eu atendi um casal aqui no consultório em que a mulher estava muito descontente, ela estava a um passo de pedir ali o divórcio, a separação. E o grande motivo não era a questão financeira, mas era uma mudança de postura do homem. Ele tinha se aposentado, tinha mudado ali a perspectiva que ele tinha da vida e começou a ficar meio desanimado, meio depressivo. Aí de repente já não saía mais, já não elogiava mais a esposa, já não trazia mais presentes. E essa questão ela vai influenciar, em última análise, a vida sexual desse casal. Muito dificilmente, se você só briga com a pessoa com quem você tá, se você não concorda com muitas das coisas que ela faz, dificilmente você vai conseguir separar na sua cabeça isso na hora de uma relação sexual. Então, a ereção, a libido, a vontade de ter aquela relação sexual, com certeza já não vai ser mais a mesma. O terceiro aspecto que eu queria falar para você aqui é sobre as expectativas que você tem com relação à sua parceria na hora de uma relação sexual. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Tem muito homem que tem uma expectativa diferente da expectativa real. Muitas vezes essas expectativas elas são criadas, seja pelo consumo ali de material pornográfico, ou seja por uma idealização que você tem na sua cabeça do que seria o ideal do comportamento da outra pessoa. Portanto, se na hora de uma relação sexual você vai com uma expectativa diferente da realidade, muitas vezes você vai se frustrar na hora de uma relação. Você não vai sentir aquele prazer da forma como você gostaria. Eu vou dar um exemplo aqui para exemplificar um pouquinho melhor essa situação. Imagina que todo mundo já viu um anúncio de uma comida muito gostosa, um lanche ali, um doce, alguma coisa que você estava com muita vontade de comer. E aí você vai dar aquela primeira bocada ali e você sente que o gosto, ele não é aquele que você imaginou. Na hora isso gera uma frustração em você. Por quê? Porque você tinha uma expectativa de que aquela comida ela fosse gostosa, que você iria gostar do gosto, enfim, que você
você iria sentir prazer ao comer aquela comida. E na relação sexual, muitas vezes, em última análise, pode funcionar mais ou menos da mesma forma. Na sua cabeça, de repente, você está imaginando que a sua parceria ela vai ter um determinado comportamento, uma determinada performance, que não é a performance real, que não é aquilo que ela vai fazer. Portanto, essa quebra de expectativa pode fazer com que, aos poucos, você se sinta menos disposto a ir para uma relação sexual. E existem alguns homens que acabam fugindo da relação sexual e indo consumir a pornografia, se masturbar, enfim, evitar o contato de uma relação sexual. E isso é muito ruim. Por quê? Porque o problema, de fato, ele não está na outra pessoa, mas está na expectativa que você gerou diante dessa pessoa. Esses 3 aspectos aqui que eu trouxe para vocês, turma, eles são aspectos muito importantes e que afetam a vida sexual de muitos homens. E afetam tanto quanto problemas orgânicos, ou seja, tanto quanto um paciente que é diabético, uma pessoa que é hipertensa, alguém que tem de fato um problema de circulação na região peniana. Então é importante que você fique atento a esses 3 pontos, esses 3 aspectos. E para facilitar para você, assim, muitas das coisas que a gente falou aqui, você pode estar passando, mas ainda não se deu conta de que isso é um verdadeiro problema na sua vida. Por isso eu queria te deixar aqui uma dica de como agir diante desses 3 aspectos. Por isso eu queria que você pegasse uma caneta e um papel e respondesse a 3 perguntas que eu vou fazer aqui para você. E que você seja o mais sincero possível e anote de fato o que faz sentido diante da sua realidade. A primeira pergunta que eu queria que você respondesse o mais sinceramente possível é a seguinte: o que você ganha hoje? O que você traz como sustento aí, como ganhos financeiros para sua casa? É o suficiente para você trazer o sustento, você pagar as dívidas e você ter momentos de lazer aí com a sua família? Responda sinceramente a essa pergunta e faça tópicos aí sobre esses questionamentos que eu fiz aqui agora. O segundo ponto vai em relação à vida conjugal. O que você acha, como você considera que está a sua vida conjugal hoje? Você compartilha dos mesmos valores que a pessoa com quem você está se relacionando? Você está tendo algum tipo de problema com relação ao seu relacionamento ou com relação à criação dos seus filhos? Não basta responder sim ou não, turma. Tente elencar especificamente o tópico onde você está tendo algum problema nesse sentido. E a terceira pergunta é: será que a minha expectativa com relação à relação sexual está sendo real? Ou será que é algo que eu estou imaginando como ideal na minha cabeça? Tente responder a essas 3 perguntas e principalmente elencar tópicos para que você consiga já agir diante desses tópicos. Por exemplo, se o problema que você vem enfrentando de repente está na relação aí financeira, existem medidas que você pode adotar para que você traga mais recursos para dentro da sua casa, ou conversar com a sua parceria para evitar o gasto desnecessário, enfim, algo nesse sentido, uma educação financeira para vocês dois. Se o problema está em relação ao seu relacionamento, de repente traçar aí algum acordo que você possa ter junto com a pessoa. Será que você pode ceder de um lado? Será que ela pode ceder de outro? Se a questão ela está relacionada a alguma idealização que você tem relacionado aí à relação sexual, será que você pode reajustar aí o seu termostato? Será que você pode deixar de consumir pornografia para que a sua vida sexual melhore? Enfim, turma, existem várias e várias medidas que você pode adotar para melhorar esses 3 aspectos. O fato é que se você não tomar atenção sobre esses 3 aspectos, muito dificilmente a sua vida sexual vai melhorar, mesmo que você tome qualquer medicação, que faça exercícios, que você tenha uma alimentação adequada. São aspectos que vão impactar negativamente a sua vida sexual. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui. Foi um conteúdo diferente, eu queria saber a sua opinião, queria que você deixasse o seu comentário aqui. Eu vou ficando por aqui, agradeço demais a sua atenção até esse momento, até a próxima semana.